Olá pessoal, tudo bem? Legal, né? Olha só, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso pequeno estudo de Lucas, que está incrível. Nós já fizemos 11 episódios e agora nós estamos caminhando para o 12º, que está magnífico também. E olha só, se você não ouviu nenhum dos episódios, dê o play aqui no canal, escuta, depois você volta correndo para escutar o 12º, que está sensacional. E olha só, antes de continuar nosso pequeno estudo, deixe seu like, se inscreva no canal e aperta no sininho para receber todas as novidades que vêm pela frente, tá bom, pessoal? Deixe seu comentário, dê sugestões e compartilhe o vídeo, que é muito importante para nós. E nós vamos trazer muitas novas pesquisas e novos estudos para edificar a nossa fé e aprimorar o nosso conhecimento nas Escrituras. No 11º episódio, nós falamos sobre algumas pessoas que Lucas descreve no seu evangelho. E nesse 12º episódio, nós vamos continuar falando dessas pessoas. E uma delas é Susana, discípula de Jesus. Ela ajudava a Jesus e aos discípulos com os bens que possuía. O nome Susana significa lírio. Susana fazia parte do grupo de mulheres que acompanhavam Jesus. Diz o Evangelho de Lucas bem assim: depois disso, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos maus e doenças. Maria Madalena, da qual havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Jesus permitia que um grupo de mulheres o seguisse. A expressão seguir Jesus tem aqui o mesmo significado que quando é aplicado aos homens. Elas eram discípulas e seguiam Jesus desde a Galileia até Jerusalém. O Evangelho de Marcos define a atitude delas com 3 palavras: seguir, servir e subir. Ele diz assim: elas o seguiam e serviam enquanto esteve na Galileia, e ainda muitas outras que subiram com ele para Jerusalém. Os primeiros cristãos não chegaram a elaborar uma lista dessas discípulas que seguiam Jesus como fizeram com os 12 discípulos. É uma pena, mas pelas páginas do Evangelho de Lucas aparece os nomes de várias discípulas seguidoras de Jesus. A tradição posterior não valorizou este dado com o mesmo peso com que valorizou o seguimento de Jesus por parte dos 12 discípulos. Mas os nomes de 7 discípulos estão espalhados pelas páginas dos Evangelhos. Maria Madalena, Joana, mulher de Cusa, Susana, Salomé, Maria, mãe de Tiago e José, a mãe dos filhos de Zebedeu, e Maria, mulher de Clópatas. Em todos esses textos, exceto no João, capítulo 19, versículo 25, Maria Madalena é citada em primeiro lugar, indicando sua liderança no grupo das discípulas. E magnífico, né, pessoal? Como essas mulheres foram importantes para o ministério de Jesus, para o caminhar e do desenvolvimento do Evangelho. Isabel, nós vamos falar de Isabel, esposa de Zacarias, mãe de João Batista. João Batista, aquele que abre os caminhos para a chegada do novo reino e para que Jesus seja batizado por ele. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se agitou em seu ventre. Foi Zacarias, marido de Isabel, que recebeu a notícia do anjo Gabriel, dizendo: Isabel, sua esposa, já idosa e estéril, ia ter um filho, a quem ele, Zacarias, deveria dar o nome de João. Zacarias teve um problema. Ele teve dificuldade em crer na palavra do anjo. Como é que vou saber se isso é verdade? Sou velho, minha esposa é de idade muito avançada. O anjo disse: eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus, e foi ele quem me mandou dar essa boa notícia para você.
O anjo Gabriel deu um sinal para Zacarias: você vai ficar mudo até que se realizem estas coisas, porque você não acreditou nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo certo. Uns dias depois desta visão do anjo Gabriel, Zacarias voltou para sua casa e Isabel, sua esposa, ficou grávida. Diz a Bíblia que ela se escondeu durante 5 meses, dizendo: eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que ele designou a tirar-me da humilhação pública. Por que 5 meses? É que depois de 5 meses, a barriga por si mesmo revela a gravidez ao povo. Um mês depois, no 6º mês, Isabel recebe a visita de Maria, que vinha lá de Nazaré. Neste encontro, as 2 mulheres grávidas experimentam a presença de Deus. E Maria entoou um cântico que muitos cantam até hoje. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. E Isabel disse: você é bendita entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, que até hoje é invocado. A diferença de atitude entre Maria e Zacarias, seu marido: Isabel disse: bem-aventurado você, Maria, que acreditou, pois vai acontecer o que o Senhor lhe prometeu. O menino que nasceu de Isabel é João Batista, e o menino de Maria é Jesus. E Zacarias? Zacarias, Lucas descreve também um pouco e fala muito bem sobre Zacarias. Zacarias, o sacerdote e pai de João Batista. Havia um sacerdote chamado Zacarias e sua esposa se chamava Isabel, essa que nós acabamos de falar. O nome Zacarias significa lembra-te de Yahvé, nome muito comum naquele tempo. Aparece mais de 60 vezes na Bíblia. Muitos pais davam este nome aos filhos para que se lembrasse de Yahvé e que Yahvé se lembrasse deles. Zacarias era um nome muito usado naquele tempo. O Zacarias que hoje lembramos é o esposo de Isabel. Os dois não tinham filhos, moravam no interior, perto de Jericó. Zacarias era sacerdote. Uma vez por ano, de acordo com o sorteio de seu grupo, Zacarias devia oficiar no templo de Jerusalém. Ele era do grupo de Abias, a 8ª entre as 24 famílias sacerdotais que podiam oficiar no templo. Quando chegou a vez de seu grupo de oficiar no templo, Zacarias foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta de incenso. Ou seja, ele deveria entrar nos Santos dos Santos, o lugar mais sagrado do templo, para incensar a Arca da Aliança, enquanto o povo ficava do lado de fora, acompanhando a cerimônia. Enquanto Zacarias incensava, apareceu a ele o anjo Gabriel. Zacarias ficou assustado e perturbado. Mas Gabriel disse: não tenha medo, Zacarias. Deus ouviu a sua oração. Sua esposa Isabel vai ter um filho e você lhe dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz. Muita gente se alegrará com o nascimento do menino. Mas Zacarias não acreditou, nem na visão, nem na promessa. O anjo então disse: você ficará mudo até que estas coisas aconteçam. Quando Isabel deu à luz o filho, os vizinhos e parentes quiseram dar ao menino o nome do pai. Mas Isabel bateu o pé e insistiu: não, ele vai se chamar João. Então perguntaram ao pai como deveria ser chamado o menino. Zacarias tomou uma tabuinha com cera e escreveu o nome dele: é João. Nesse instante, a boca de Zacarias se abriu e ele entoou um belo salmo. No salmo ele diz: Deus realizou a misericórdia
que teve com nossos pais, recordando sua santa aliança. É que o nome Zacarias significa Deus recorda. De fato, Deus nunca esquece o sofrimento dos pobres. O nome João significa Consolador ou aquele que consola. Incrível, né, pessoal? Cada detalhe, cada pessoa do evangelho que Lucas descreve, ele descreve com maestria e a importância de cada uma dessas pessoas para nós. E os pastores? Vou falar de alguns pastores, trabalhadores fazendo hora extra. Vamos a Belém? Ver esse acontecimento que o Senhor nos revelou. Um anjo apareceu aos pastores e disse: não tenha medo. Eu anuncio para vocês a boa notícia, que será uma grande alegria para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vocês um Salvador, que é o Messias, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Vocês encontrarão um recém-nascido envolto em faixas e deitado na manjedoura. Os pastores se levantaram e foram até Belém, a cidade de Davi. Eles foram para ver o Salvador, o Messias, o Senhor, e encontraram um bebê recém-nascido deitado numa manjedoura, pois não havia lugar para eles dentro da casa. Eles viriam a acreditar. Voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que havia visto e ouvido, conforme o anjo lhe tinha anunciado. Naquele tempo, as hospedarias eram de 2 andares. O andar de cima, a casa, era para as pessoas. O andar de baixo era para os animais. Hoje seria como se fosse um estacionamento para os carros. Para aquele casal pobre de Nazaré, não havia lugar na casa, no andar de cima da hospedaria. Jesus nasceu praticamente no estacionamento, no meio dos animais. Maria, a mãe de Jesus, conservava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. É provável que a própria mãe de Jesus contou tudo isto para Lucas, que o anotou para nós no seu evangelho. A vida é cheia de contrastes e surpresa. As coisas nem sempre acontecem como a gente imagina e espera. Deus nem sempre age com a gente como gostaria. Você espera por uma manifestação poderosa de Deus como Salvador e Rei do mundo inteiro. E você encontra um bebê chorando numa estrebaria de animais. Foi o que aconteceu com os pastores, mas tem algo neles. Eles acreditaram e foram glorificando a Deus pelo que viram. Magnífico demais isso. E Ana profetiza. Vamos saber um pouquinho sobre ela? Ana, a profetisa, falava a todos os meninos do menino Jesus. Havia ali uma profetisa chamada Ana, de idade bem avançada. A profetisa Ana era filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela casou bem jovem e viveu 7 anos com seu marido. Depois ficou viúva e viveu assim até os 84 anos de idade. Nunca deixava o recinto do templo, servindo a Deus noite e dia com jejuns e oração. Para a cultura daquele tempo, Ana tinha a idade perfeita. 84 anos significa a vivência de 12 ciclos de 7. Depois dessa longa vida entre jejum e oração e serviço, Deus a recompensou por tanta dedicação e Ana teve a alegria de contemplar o menino Jesus. Ela estava no templo quando Maria e José chegaram por lá para oferecer o menino Jesus. Segundo a lei, Jesus, sendo o primogênito, pertencia a Deus.
Caso José e Maria quisessem levá-lo consigo de volta para casa, deveriam fazer uma oferta de resgate. Eles fizeram a oferta dos pobres, um casal de pombinhas. Nesta ocasião da visita de Jesus ao templo, junto com Ana, estava também o velho Simeão. Homem justo e piedoso, depois dessas acolhida ao casal e ao menino, Ana louvava a Deus, falava do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Hoje também em nossas comunidades há muitas Anas. E nossas igrejas está repleto de Anas. São as senhoras que se dedicam ao serviço da igreja e da comunidade. Elas são a animação das celebrações. Elas dão uma contribuição muito importante na caminhada do povo de Deus. Muitas delas com a idade já bem avançada, como a Diana. Ainda participam dos estudos bíblicos, das pastorais, das sociais e dos cultos, das campanhas, das visitas nos lares. Que Deus as abençoe sempre. E Lucas também deixa aqui o ladrão. Você lembra? Quando Jesus foi crucificado, 2 ladrões foram crucificados com ele. É como alguns descrevem o bom ladrão. Eu te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. São palavras de Jesus. Jesus não foi crucificado sozinho. Junto com ele foram crucificados 2 outros condenados, que a Bíblia chama de ladrões ou criminosos. Um deles se chamava, as pessoas vão dizer, alguns estudiosos, com o nome de Dimas. Na época de Jesus havia muita violência na Palestina. Os camponeses, pobres expulsos de suas terras, formavam grupos de rebelde contra o domínio romano. Barrabás era um deles, acusado de provocar revoltas na cidade e homicídios. Ora, um desses 2 ladrões, que tinham sido crucificados com Jesus, começou a insultá-lo, dizendo: "Não és tu o Messias? Salva a ti mesmo e a nós também." Mas o outro o repreendeu, dizendo: "Nem você teme a Deus, sofrendo a mesma condenação? Para nós é justo porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez mal a ninguém." E virando-se para Jesus, pede: "Jesus, lembra-te de mim quando vieres em teu reino." Jesus, acolhendo a súplica deste condenado, respondeu: "Eu te garanto, hoje mesmo estará comigo no paraíso." A tradição posterior diz que este ladrão arrependido se chamava Dimas. Alguns estudiosos vão dizer isso, mas a Bíblia não relata realmente se o nome dele era Dimas. É um nome simbólico. Nos evangelhos apócrifos, este mesmo nome aparece como Dimes e significa o que nasce ao entardecer. De fato, Dimas nasceu para o reino do entardecer de sua vida e no entardecer da missão de Jesus. Ele é o mesmo, o convertido da última hora. Nos últimos momentos da sua vida, este bom ladrão, como se pode dizer, um bom ladrão, conseguiu roubar o próprio paraíso. E praticamente podemos acreditar que está com Jesus lá. E agora falar sobre o Jesus menino, igual a nós em tudo, menos no pecado. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ele nasceu menino, veio ao mundo no dia que muitos chamam de Natal, mas eles já estavam no meio de nós desde aquele sim de Maria, ao anjo Gabriel: "Eis que a serva do Senhor, faça-se em mim
segundo a tua palavra. A primeira viagem de Jesus fez ainda no seio da mãe de Maria. Foi de Nazaré até a casa de Isabel e Zacarias, ida e volta. A segunda viagem que ele fez ainda no seio de Maria, mas já perto de nascer, foi de Nazaré para Belém. Foi lá em Belém que o menino nasceu. Nasceu fora de casa, numa estrebaria de animais, porque não havia hospedaria, não havia lugar para aquele casal pobre que vinha lá da Galileia. Logo depois, ele teve que viajar de novo, fugindo para o Egito, carregado nos braços da sua mãe Maria, para escapar da fúria de Herodes, que queria matar o menino. Depois da morte de Herodes, outra longa viagem, de volta desde do Egito via Belém até Nazaré, ao todo desde o sim de Maria até o retorno no lombo do animal, em Nazaré. Lugar bem pequeno. O menino foi crescendo, aprendendo a falar, a comer, a escutar, a orar e conviver no meio da família e do povo da cidade. Agora, é algo incrível, né, irmãos? Como é que pode o próprio Deus em carne aprendendo a falar, a orar, a comer? O menino crescia e ficava forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Quando alcançou a idade dos 12 anos, pôde acompanhar os pais nos cultos, na igreja, no templo em Jerusalém. O menino precoce, pois o costume era de ir, e só depois dos 13 anos de idade, lá no templo, ele se sentiu na casa do pai. Sentiu-se tão à vontade na casa do pai que esqueceu de acompanhar os pais na volta para Nazaré. Depois que Maria e José reencontraram Jesus, desceu com seus pais para Nazaré e permaneceu obediente a eles. E a sua mãe conservava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Aí deixou de ser menino e começou a ser um rapaz. A mulher que elogiou Jesus é uma mulher do meio do povo. Feliz o ventre que te trouxe e os peitos que te alimentaram. Não sabemos o nome dessa mulher. Tradições antigas sugerem que ela tenha sido uma vizinha de Maria em Nazaré. Ela teria tido um filho da mesma idade de Jesus, chamado de Dimas. Quando ouviu Jesus falar tão bonito sobre Deus e sobre a vida, agradando-a ao povo simples que escutava ela disse espontaneamente para Jesus ouvir: Feliz o ventre que te trouxe e os peitos que te alimentaram. Ela elogiou Maria, sua vizinha, lá de Nazaré. Jesus reagiu na hora e disse: Mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Algo que é muito importante para nós nos dias de hoje. Sempre dê ouvidos à palavra de Deus. Não importa se sua fé está lá no alto ou se ela está pequenininha. Sempre dê ouvidos à palavra de Deus. Isso é uma lição que fica. É o elogio mais bonito de Jesus para sua mãe. O resumo de tudo aquilo que ele aprendeu dela. O que Jesus observava na vida de Maria, sua mãe, era a felicidade dela de poder ouvir e praticar a palavra de Deus todos os dias da sua vida. Estas palavras de Jesus a respeito de sua mãe são a chave que Lucas nos oferece para saber
como ler e entender os relatos da infância de Jesus. Lucas vê em Maria o modelo de como a comunidade deve se relacionar com a palavra de Deus. No Antigo Testamento, o povo era visto como a filha de Sião. No Novo Testamento, Maria é a nova filha de Sião, o novo modelo do povo de Deus na igreja. Os episódios do Evangelho de Lucas, da infância de Jesus, mostram como Maria ouvia e colocava em prática a palavra de Deus. E como falar desse personagem também que está no Evangelho de Lucas, o velho Simão, homem idoso aberto para o futuro. Ele esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava com ele. O velho Simeão aparece bem no início do Evangelho de Lucas. Foi quando Maria e José levavam o menino Jesus ao templo para ser apresentado a Deus, conforme exigia a lei de Deus a respeito do resgate de todo filho primogênito. Naquela ocasião, Simeão estava no templo. Lucas diz: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Era justo e piedoso, esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava com ele. Avançado em idade, Simeão tinha dentro de si o grande desejo e a convicção de um dia poder experimentar de perto a realização das profecias e a respeito do Messias. O Espírito Santo tinha revelado a Simeão que ele não morreria sem primeiro ver o Messias prometido pelo Senhor. Que lindo isso aqui, maravilhoso. Quando Simeão viu aquele casal pobre, com o menino nos braços, a mente dele se abriu e o Espírito o fez experimentar a chegada da hora de Deus. Ele tomou o menino nos braços, agradeceu a Deus e fez um cântico bonito. Agora, Senhor, podeis deixar o vosso servo ir em paz, porque meus olhos viram a salvação de Israel. O que é que viram os olhos de Simeão? Ele viu um casal pobre lá da Galileia com um menino nos braços, mas a sua fé enxergou a salvação de Israel. Em seguida, Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino vai ser causa de queda e elevação de muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Quanto a você, uma espada há de atravessar-lhe a alma. Sensacional, meus irmãos. Vamos falar agora do Teófilo, que é o homem a quem Lucas escreve. Cristão a quem Lucas escreve, dedicou o livro também. Decidi escrever para ti, ó excelentíssimo Teófilo. Quando Lucas, após cuidadosa pesquisa, decidiu escrever ordenadamente tudo aquilo que se ensinava nas primeiras comunidades sobre Jesus. Ele fez um grande livro. Na nossa Bíblia, este livro está dividido em duas partes. A primeira parte é o Evangelho segundo Lucas, que nos mostra o caminho de Jesus. A segunda parte é o livro dos Atos dos Apóstolos, que descreve o caminho da igreja e das comunidades. Quando o livro ficou pronto, Lucas dedicou esta sua obra ao excelentíssimo Teófilo. Quem é este Teófilo que merece de Lucas a dupla dedicatória do seu livro? Sobre as origens do cristianismo, Teófilo deve ter sido um cristão da comunidade de Éfeso. Ele não era judeu de nascimento, mas era de origem grega. Seu nome Teófilo significa amado por Deus. Não sabemos nada da vida de Teófilo. O que sabemos é que ele se tornou um símbolo de todo cristão que quer se aprofundar a sua fé através dos estudos
buscando verificar a solidez dos ensinamentos que recebeu. Eis que Lucas descreve: no primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, desde o princípio até o dia em que foi levado para o céu. E esclareceu o objetivo que tinha em mente ao escrever o livro. Após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, até eu decidi escrever para você uma narração bem ordenada, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, você poderá verificar a solidez dos ensinamentos que recebeu. O livro de Lucas, o Evangelho e Atos tornou-se um manual importante para a nossa vida como cristão, batizados que queriam seguir melhor o caminho de Jesus e que nós seguimos esse caminho. Um cristão que se aprofunda a fé assumida no dia do seu batismo. Um Teófilo, uma pessoa amada por Deus. Teófilo simboliza todos os cristãos que, como Teófilo, viemos do paganismo. E por último, meus irmãos, nós vamos falar aqui sobre o anjo que mais trabalhou, o arcanjo e mensageiro de Deus, Gabriel. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a Nazaré. O nome Gabriel significa poder de Deus, ou Deus é poderoso. Gabriel aparece pela primeira vez no livro de Daniel, como intérprete que explica a Daniel a visão do bode e do carneiro de 4 chifres. Gabriel veio anunciar o tempo do fim, ou o tempo final, que precede o fim dos tempos. Depois, este mesmo Gabriel interpreta para Daniel a visão das 70 semanas, predita por Jeremias. No Novo Testamento, Gabriel é o anjo enviado por Deus para anunciar a Zacarias o nascimento de João Batista. Depois, ele é enviado por Deus para anunciar a Maria o nascimento de Jesus. Ao apresentar-se a Zacarias, Gabriel diz: eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus, e ele me mandou dar esta boa notícia para você. Por esta apresentação, a tradição considera Gabriel um dos 7 anjos que estão sempre prontos para estar na presença do nosso Deus glorioso e poderoso. Gabriel é venerado pelos muçulmanos, já que foi ele quem ditou o Alcorão para Maomé. Assim diz os muçulmanos. Gabriel simboliza todas as pessoas que se sentem animadas por Deus para transmitir uma palavra de ânimo para os outros. Como Gabriel, há muitos anjos de Deus entre nós. Agora, meus irmãos, muito obrigado. A gente encerra esses personagens que aparecem no Evangelho de Lucas, que Lucas trabalhou muito para expor com firmeza as palavras que ele escreve nos livros do Evangelho de Jesus, segundo Lucas, e Atos dos Apóstolos. Fica aí com Deus. Não esqueça de deixar seu like, de dar seu joinha, de fazer seu comentário, de compartilhar o vídeo, que é muito importante para nós. Tá bom, meus irmãos? No próximo episódio, nós vamos falar sobre as parábolas que está no Evangelho de Lucas. Beleza? E assim eu agradeço a vocês por me ouvirem. E fique com a paz do Senhor para todos e todas.